Ele pegou leve, ele fez o homem virar gay aí, ó. É claro que ele pega leve. O homem tava ungido. Lá veio a bicha com a língua da serpente e o açoite de Circe pegou o homem. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Na Real. O meu convidado de hoje é sagitariano, mineiro, tem 46 anos, ator, humorista e fez um tremendo sucesso com o personagem Christian Pior no programa Pânico. Eu estou falando dele. Evandro Santos, seja muito bem-vindo na Real. Santo, que minha família é italiana. Ah, eu pensei que fosse Santos no plural. Jamais. Ó, eu não conheço meu pai, nunca vi nem por foto, nem por nome, mas uma cigana falou que era italiana. Eu tirei Evandro Márcio dos Santos e virou Evandro Santo. Entendeu? E você ficou na santidade. Então, na verdade, assim, eu namorava o primeiro famoso que eu namorei era bem bichinha pobre. Ele era um ator da TV Cultura. É um ator que eu não posso falar o nome, mas ele fazia o peixinho do Gloob Gloob. E aí, eu falei pra ele que meu nome é artístico... Já vamos pesquisar no Google. Né, fez Porca Miséria, enfim, deixa quieto. E aí, ele tinha um namorado que foi fazer um mochilão na Europa, e ele falou assim, olha, eu posso ser seu amante. Mas como ele me dava gelatina de manhã, me deu o primeiro roupão, eu achei tudo muito glamuroso, falei, eu quero chamar Evandro Della Santo, com 2 L. Ele falou, é muito cafona, tira e coloca só Evandro Santo. Aí esse rapaz que eu fui amante uma das poucas vezes, eu fiquei Evandro Santo a partir dos 17 anos de idade. Eu não ia falar Evandro Márcio, que eu não gosto desse nome, né? E como que surgiu, como que você estourou na TV, no Pânico? Conta um pouquinho da sua história. Na verdade, assim, eu considero o Pânico um dos booms que eu tive na vida, porque eu me conheço como artista desde os 10 anos de idade. Primeira vez que eu estreei na vida, já 10 anos, foi na minha escola, era uma escola estadual chamada Fidelis Reis. Eu fiz um caboclo no dia do folclore, depois fiz um ponto de Iemanjá e eu descobri que eu queria fazer aquilo tudo. E aí, quando eu entrei no ginásio, eu comecei a escrever as peças. Eu queria ser o ator principal, escolhia quem contracenar, eu dirigia, fazia tudo. E aí, em paralelo, eu entrei na dança escondida da minha mãe, comecei a fazer balé clássico e tal. A ideia inicial era ser bailarino, porque a Madonna foi bailarina. Então, tudo que a Madonna fazia, eu copiava. E aí, eu gostava da dança muito, 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 mas a dança não me amava. Mas como eu era muito teatral e cara de pau, sempre fiquei em partes boas. Então, assim, eu entrei na comédia com 17 anos. Fui cobrir uma drag, que não podia fazer um aniversário. Me chamaram pra fazer, eu fiquei morrendo de vergonha, mas precisava do dinheiro. E aí fiz, era pra eu ficar apenas 15 minutos. Tinha um fax que eu tinha decorado do aniversariante. Quando eu vi, eu fiquei 40. O pessoal da agência ficou puto, porque assim, onde se viu? Te vendemos por 15 minutos uma festa, você fica 40? Não pode. Só que ligaram na agência, na época, na Alegria e Companhia, e falaram, pô, esse menino, que tinha 17 anos, que veio é muito bom. Vai ter uma festa de um amigo nosso do Banespa, tem como ele ir? Aí eu entrei no humor acidentalmente, cobrindo a falha de alguém. Aí comecei a fazer... A drag da agência chamava Dulcineia, eu criei a Janeide, e eu não gostava de drag, então eu criei uma brega queen. Então eu fiquei dividido entre dança, fazer os ensaios, ir pro Festival de Joinville, ensaiar e também fazer meus shows. Aí até aí tava muito bem, com 21 anos já morava sozinho, morava no Heitor Penteado, tinha Seba empregada, levava os bofs do metrô pra casa, aquela loucura toda. E aí quando eu vi um DVD do Terça Insana e do Cócegas, da Ingrid Guimarães e da Heloísa Perricet, eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu jamais consegui fazer uma coisa assim, com muitos personagens, eu sou um ator menor. Eu ia nos testes, né, pra comercial, todo mundo lendo Stanislavski, Brecht, aquela coisa toda, e eu sempre assim, animador de festa, tipo, mas eu ganhava uma grana, tinha dia que eu fazia 5, 6 festas num dia. E aí eu criei um grupo, 2 meses depois de negação, falei, eu não consigo fazer isso, eu criei o Debochou, que era uma experiência muito coletiva. Nós escrevíamos nossos personagens, um ajudava o outro, e a gente fazia as nossas falas, e era bem ali onde era a Trash 80, né, no Cabaré Picasso. Então tinha o Picasso, tinha o Cambridge. Então era o mesmo dono, e eu também trabalhava de drag na porta da Trash 80. Então aí eu comecei a fazer humor de bar com personagens, e da minha época, da minha geração, era o Rafinha Bastos, o Marco Luque, a Calabresa e o Oscar Filho. E o Rafinha veio com essa ideia de stand-up comedy que a gente rejeitou bem de imediato. Então se você vê, eu fui uma pessoa que tinha um nome nos festivais de dança, que era da Fernanda Chama, que hoje faz Dança dos Famosos, enfim. Então a gente ia para Nova York para fazer curso de dança, tudo com dinheiro emprestado, eu não tinha dinheiro, o povo me emprestava, era uma doideira, mas eu ia, sempre fui carudo. Então, quando teve esse boom do humor nas comédias, nos bares, eu fazia parte desse novo boom, que tava eu, Calabresa e todo mundo. E aí, quando eu saí do Debochou e aí fiquei
fiz um solo, fiquei um ano sabático, sem querer fazer bar, só fazendo evento para ganhar dinheiro. Eu montei o Absurdo, que é no Beverly Hills, que é o primeiro comedy de São Paulo, não é o Comedians, que voltou agora. Aí a minha antiga assessora, que Deus a tem, a Andréa, conseguiu uma entrevista no Pânico na rádio. Eu não sabia que o Emílio queria um gay no elenco, mas ele queria um gay diferente de tudo. Ele queria um gay raiz, que não fosse vitimizado, que não fosse mimimi. Tinha que ser um gay do fundão. E a gente sabe que, teoricamente, o gay nunca é do fundão, ele é mais reprimido. E eu já era um gay do fundão quando eu me assumi com 12. E aí eu fiz... Com 12 anos de idade. 12 anos de idade eu já tava... Uberaba já não tinha mais saliva pra cidade. E aí, cara, tipo... Ele pediu pra eu fazer um personagem só da minha peça. Eu fiz o Percival, que era um terapeuta sexual. Peguei meus bons R$100, que foi o cachê da Rede TV. Fui embora, vida que segue. Aí todo mundo, você vai entrar no Pânico? Você vai entrar no Pânico? Eu falei, não, gente, é um grupo pequeno, não vai rolar. Tipo, eu já tava com 32 anos nas costas, não saí com as pessoas certas, não transei com as pessoas certas, não frequentei as festas certas, não puxei saco de ninguém. Era assim, eu poderia... Não fez teste do sofá. Não, na verdade eu sempre fui filantrópica. E aí, tipo, pensei eu comigo, falei, mano, não vai rolar. Eu tinha feito muito teste, muito piloto, peguei alguns comerciais, mas assim, falei, quer saber? Não sei até quando vai durar a comédia, vou terminar meu supletivo, meu segundo grau, vou prestar pra história, vou dar aula de história e seguir de museu. Eram os planos na minha cabeça. Só que os planos de Deus eram diferentes. 2 semanas depois, ele me liga do nada. Falou, a Rosana Herman, que na época era a redatora do Pânico, me conhecia das minhas apresentações. Falou assim, a Rosana falou que você é um cara muito rápido, inteligente e tal. Você entende de moda? Eu falei, pra caramba. E é real, porque, tipo, N vezes eu desenterrei dinheiro de aluguel e condomínio pra comprar Vogue, Elle, essas revistas. Falou, eu vi na gringa, o Emílio me falou, um cara que falava mal da roupa das pessoas no tapete vermelho. Você teria coragem? Eu falei, claro que sim. E menti, que eu não tinha coragem de coisa nenhuma. Se a Angélica aparecer na sua frente, você tem coragem de falar pra ela que ela é cafona? Claro que sim. Menti. Falei, então, amanhã é o casamento da Vanessa Camargo. E a gente tá pensando em fazer uma festa, só que o Vesgo e o Ceará são convidados. Não querem fazer a porta. Estavam estrelas pra caramba. O Carlinhos, que é meu amigo, não queria ser a segunda opção. Estavam tretados, que tinha uma diferença discrepante de salários. A Sabrina, o Vesgo e o Ceará ganhavam muito mais. Então eles falaram, não, a gente não vai ser segunda opção. O Carioca ainda não fazia festa, nem um bola. Ele falou assim, eu só vou pedir pra japonesa gravar pra você, que era a Sabrina. Se ela topar gravar contigo, beleza. A Sabrina topou, o grupo foi contra. Como é que você vai gravar, você também é convidada do casamento com um cara que é desconhecido? Ah, mas só meia hora, a Sabrina temou, gravou. E aí eu falei pro Emílio, já que é um cara que fala mal das roupas das pessoas, eu gosto muito da Maison Dior. Christian Dior, pode ser Christian Pior. Falou, fechou, então amanhã você grava. Então você mesmo deu o nome ao personagem. Sim, ele deu a ideia, ele deu o conceito exato, que ele queria um cara que falasse mal das roupas. Só que eu tava muito acostumado a encher linguiça. Então, quando eu cheguei na sala São Paulo, onde foi o casamento, a primeira pessoa que eu vi foi o Faustão. Eu nunca tinha visto tanta pessoa famosa na minha vida. E eu era muito hiperativo. Eu sou hiperativo, eu disparei a falar, aí fui me dando aquela energia, aí veio o Márcio Garcia, a Daniela Saraíba, aí veio o Hulk, veio a Angélica, só que ficava um espaço de tempo, de 10, 15 minutos até chegar outra pessoa. E eu achava um marasmo, eu comecei a mexer com o povo que estava vendo o casamento. Aí veio a tirada do Christian Pior, seus pobres, seus não sei o quê, que muita gente pensa que é do Fala Bela, do Cacá Antibes, mas não é. É da Tina Pepper, o personagem da Regina Casé em Cambalacho. E aí eu achei, nada disso vai entrar. Eu falei, vai dar uns 5 minutos de matéria. No outro dia, que era domingo, que era uma matéria factual, foram 11 minutos de matéria, pegou um 6 e jogou pra 11. Eu já cheguei dando 2 dígitos no Pânico. Cara, aí todo mundo me ligando, você vai entrar no Pânico? Eu falei, não. Peguei meus bons R$100 de novo, fui pra casa. 2 semanas depois, o Emílio me ligou, você pode fazer Fashion Rio com a Sabrina? Posso. Peguei o avião junto com a Sabrina, mais R$100. Aí depois, na outra semana vai ter Fashion Week, o Pânico não entra, mas você, eles deixam entrar com a Sabrina. Topa, mais R$100. Só que a minha peça tava bombando, por causa da exposição do Pânico. Então, a gente tava fazendo 2, 3 sessões no Beverly Hills, e aí veio uma produção do Ratinho, olha só o que é o mundo, e uma produção da Record atrás de mim. Eu liguei pro André Machado, que era o editor do Pânico na época, que hoje é diretor do Hulk, e falei, estão fazendo uma proposta pra mim. Aí o Emílio me chamou, fez um contratinho de boca de 6 meses, me deu um iPod maravilhoso, que eu morro de saudade dele, e me ofereceu, posso te dar X por mês. Cara, aquele X, mas o que eu ganhava por fora, tava muito bom. Aí eu falei assim, se você se adaptar, você fica. Então eu fiquei 6 meses trabalhando na Jovem Pan e no Pânico, sem contrato. Só que começou a rolar muito merchan, muito evento, e aí em 6 meses eu comprei o primeiro apartamento, que eu fui guardando dinheiro. Aí no outro ano eles já fizeram a proposta de contrato, aí tive aumento de salário. Então, mais ou menos foi isso. Mas se a gente for pensar... Isso já na Rede TV. Isso na Rede TV. Se a gente for pensar historicamente,
Se você for pensar, desde quando você é artista, então 46 a 36 anos, desde que, se eu for contar o que eu escrevia na escola de peça, o que eu dirigi, o que eu estudei de balé, então são aí, cara, é muitos anos de vida artística, são praticamente 31 anos de vida artística. Então, assim, ele falou assim, você já estava preparado, faltava alguém pegar você e te colocar ali, faltava coragem. Então eu tinha rapidez de raciocínio por causa de telegrama animado, cara de pau que fazia telegrama animado, cultura de almanac, sabia de tudo um pouco, bem biscate. E aí eu me encaixei bem naquilo. Não era alguém vitimizado. Sim, então, era foi um 100%. estouro absurdo Sim. na Rede TV, que eu acho que teve, assim, que foi um sucesso, assim, que todo o Brasil parava pra assistir o Pânico. Sim. Aí depois que vocês foram pra Band, Sim. né? Ficaram quanto tempo na Band? A gente saiu em 2012, nós fomos pra Band, porque teve um problema de salário, eles não pagavam o elenco, não a mim, porque o meu contrato era com o Tutinha. Isso que eu queria te perguntar, isso era real, porque todo mundo falava Sim. assim, a Band não tá pagando. Não, não. Assim, o que aconteceu foi o seguinte. Começaram a atrasar os salários da Sabrina, do Vesgo, do Ceará, do Bola e do Carlinhos. Como o meu contrato era com a Adi Carvalho, que é a dona do Pânico, que é a Jovem Pan, eu recebi o meu normal. Então, a Rede TV não me deve, mas saiu devendo o Emílio, saiu devendo um monte de gente. E aí, na pressa, eles assinaram, para não tirar o programa do ar, um contrato com a Band. E aí o Marcelo de Carvalho saiu falando mil coisas do Pânico e tal, mas assim, ele não se esquece que ele não pagou. O Pânico dava muito processo? Dava, mas sabia onde estavam se metendo? Porque também fazia parte. Afinal, era o Pânico, se não tivesse processo não seria o Pânico. Sim. Então fomos para a Band, que é uma emissora bem mais organizada em todos os aspectos, financeiramente, artisticamente. Demorou um pouco para o Pânico se situar ali naquela situação da Band, tanto que nos dias de apresentar a matéria, que era sábado, dia de edição, tinha uma censora ao lado do tempo todo vendo as matérias. Puta, Christian Pior falou isso, tira. Puta, Carioca, tira. Tinha uma censora. O programa ia ao ar só com uma censora. Então foi uma mudança muito radical. Então nós saímos de uma escola estadual, que éramos o fundão, fomos para uma escola de padres, que a gente era fundão. E a coisa funcionava diferente. E nesse tempo todo, você teve alguma treta com alguém do elenco, com algum apresentador, algum colega de profissão, algum estresse em gravação, algum artista que foi deselegante com você? Cara, porque era um humor debochado, e nem todo mundo levava isso. Eu lembro de um ator que deu um tapa no Vesgo. O Vitor Fazano, o Sim. Netinho de Paula, a Luísa Tomé bateu. A única pessoa que eu briguei foi a Suzana Vieira, que eu achei ela escrota. E aí, porque a gente estava fazendo uma matéria sobre a peça do Fala Bela Partilha, estavam reestreando, e a pauta era sugerida que todo mundo que o Fala Bela dava um selinho, a pessoa era consagrada. Zezé Polessa, todas elas. E quando eu fui fazer a pergunta na Suzana, ela foi extremamente arrogante. Ela falou assim, como que você está perguntando do Miguel no dia da minha peça? Eu falei, só que a peça que escreveu foi ele. E essa é a pergunta, do selinho. Inclusive o seu namorado, que fez a Fazenda comigo depois, o Sandro, me deu um selinho. Ela falou, duvido. Eu falei, assista no domingo. E ela pegou o microfone da minha mão, eu tirei. Eu não sou do video show, quem é ela para pegar meu microfone? Ela falou assim, você beijou esse rapaz? Tem isso gravado, tem no YouTube. Ele falou, beijou. Ele é muito brincalhão. Eu falei, eu percebi que ele é brincalhão. E assim, eu tinha tretas com o Bolinha, que eu achei ele muito escroto. E assim, extremamente. Aí depois processou. O Danos Moraes foi um cara sempre escroto, que eu já tentei ajudá-lo financeiramente, quando ele estava dando, me pedia dinheiro emprestado. Eu comprava roupas dele, comprei móveis para ajudar o Bolinha, porque ele foi se enfiando no elenco. Na minha opinião, ele usava o Bola para aparecer. E aí ele não conseguia ter o mesmo padrão de vida dos apresentadores. Então ele veio endividado. Então eu comprei jaqueta da Zenha dele, comprei um globo de antiquário dele, e o cara só me fudia. Então se tem uma pessoa que eu detesto, é o Bolinha. Eu sei que nada é um triângulo do poder. Então você tem o Tutinha, o Emílio e o Alan. Só que, por exemplo, aquele documentário da minha mãe foi ideia do Alan, aquilo me fudeu psicologicamente pra caramba, que eu fui obrigado a fazer. Então também não tenho a menor simpatia pelo Alan. Não tem por que passar a mão, não gosto dele. Agora, elenco, cara, era muito difícil a gente brigar. A gente nunca brigou. Tinha o Eduardo, que não me dava bem, porque roubava ideia, mas assim, tretar com o elenco eu nunca tretei. Eu nunca fui de briga. A equipe era unida? Mais ou menos, tinha núcleos. O núcleo da rádio, eu, Amanda, Bola, Daniel Zuckerman e... a gente se via todo dia, então tinha mais Aquelas reunião. discussões que tinham, às vezes, até na rádio, e aí o Emílio demitia. Eu lembro de um episódio que a Sabrina foi demitida ao vivo. Aquilo era real ou era... Não, a Sabrina sempre foi tudo muito armado, tudo. Porque a Sabrina era a sim. nossa garota, era a galinha de ovos de ouro do Pânico, né? Uhum. Sabrina foi... Tanto que quando a Sabrina saiu, ela levou 7 anunciantes com ela. Então teve uma hora que a Sabrina ficou maior do que o Pânico.
Ela foi uma pessoa muito focada. Mas tinham brigas que eram reais. Já fiz a Amanda chorar ao vivo, eu já saí magoado, assim. Era pra ter essas rusgas. Mas, assim, hoje eu vejo que me deixou uma pessoa mais blindada. Eu tinha que ter esse atrito, fazia parte. E depois, no final, ficava um clima assim, você lá, eu cá? Cara, o que tinha muito é assim, eles tinham uma política que nós sacamos muito tempo depois que era um contra o outro. Então eu não podia ser muito amigo do Vesgo e que eu não podia ser muito amigo do Carioca. Teve uma hora que a gente falou assim, a gente trabalha junto, faz porta de festa junto, para com essa putaria. Era uma coisa do Alan isso. A gente pegou e quebrou. Então não tinha por que eu não ser amigo do Vesgo, que eu adoro. Não tinha por que eu não ser amigo do Carioca. Então, não pode falar com ninguém do CQC. Olha a burrice, a gente estava nas mesmas festas. Como é que eu não ia falar com o Marco Luque, que eu conhecia desde há muito tempo, o Oscar Filho. Era uma coisa ridícula. Tanto que a nossa diretora de produção, a Juliana, ela casou com o diretor do CQC. E ela saiu do Pânico por isso. Ela teve que fazer terapia 3 vezes por semana para conseguir desmamar do Pânico. Então tinha uma máfia, era o poderoso chefão da comédia. Era assim, você tinha que ter muita resiliência, e às vezes a resiliência que você não tinha, você tinha que comprar a prestação e dever no Serasa. Então, assim, era pra gente muito forte o Pânico. E o Emílio? O Emílio, assim, o Emílio é um líder nato, extremamente genial. E essa fama de homofóbico é real? Claro que não. Como é que um cara pode ser homofóbico, pega um viado desconhecido e põe no horário nobre na TV? O Emílio pode ser qualquer coisa menos homofóbico. Não tem nada a ver. E aí, assim, depois que ele confia em você, principalmente depois da minha primeira internação, ele já tinha um certo afeto, porque eu não era um cara que dava trabalho. Eu não chegava atrasado, nunca briguei por salário, fazia o meu, eu mesmo arrumava minhas roupas, não tinha essa de produtor ter que carregar minha mala, Cara, o cara estudou rádio e TV pra ficar segurando mala de viado, de artista, eu mesmo pego a minha mala, eu mesmo resolvo minhas coisas. Então ele entendeu que era um pouco diferente. Os meus vislumbres foram outros. E depois que eu fui internado, a gente fez uma conexão bem bacana. Eu, muito fã da Madonna, ele dos Beatles, toda vez que eu viajava, achava algo raro, trazia pra ele. Ele começou a me indicar um monte de filme, de seriado. Aí eu conheci o homem. Aí eu comecei a entender o Emílio profissional, o chefe, que tem que ser duro, e o homem por trás daquilo tudo. Então quando você enxerga uma pessoa fora aquela persona do trabalho, você consegue fazer uma conexão. E aí, tanto que eu tenho portas abertas até hoje. A gente foi lá 3 semanas atrás para divulgar o podcast. Ele tratou, porque ele conhece o Moreira também há um bom tempo, que o Moreira foi meu AT naquela época. Então, assim, você vê que ele se emociona, porque ele me acompanhou, né, nessa trajetória. E assim, o Emílio não adianta. É o cara que foi um dos meus divisores de água. O personagem Cristo Pior foi um sucesso e aí veio a Fazenda. Como que surgiu o convite para a Fazenda e como que foi a convivência lá dentro? Né? Foi fácil? Conta pra gente. Cara, a Fazenda foi uma das coisas assim que agora que você decidiu aceitar? Não, primeiro que eu nunca queria aceitar, porque pra mim era fim de carreira. E eu descobri o seguinte, você faz um reality tipo a Fazenda por 2 motivos. Ou porque você precisa de grana, ou precisa dar uma levantada na carreira. Ninguém no ápice vai pra reality, amor. Você não vai ver a Anitta indo pra Fazenda. Você não vai ver Ludmilla indo pra Fazenda. Você não vai ver Michel Teló na Fazenda. Então, Fazenda pra quem quer uma grana ou quer dar uma outra parecida. Eu tava nas duas situações. E no ano da Fazenda, foi a única vez que eu tentei suicídio. E aí eu falei, putz, como é que vai ser agora? Tá tudo tão incerto, só fazendo show. Vai Fazenda 10. Aí, um mês depois, veio o convite pra Fazenda. Primeiro eles te chamam, te sondam, aí você faz um teste psicológico e tal. E aí passei. Eu achei que ia ficar uma semana. Peguei meu cachê e caí fora. Quando eu entrei lá, eu entrei muito assustado. Eu não fui com a cara do Rafael. Eu falei, meu Deus, que merda. E eu tava com uma puta de uma abstinência. E aí, na segunda semana, quando eu estourei com a Annabelle, eu gostei de estourar. Porque eu não sou de estourar, de brigar. Até então, eu tinha vergonha da minha raiva. Eu não podia sentir raiva. Eu tinha Annabelle olha ela! Essa moça aí. E aí, que tentou me processar 3 vezes, e 3 vezes ela perdeu o processo. Porque pegou o apelido da Annabelle, mas a própria me faz uma propaganda do Annabelle pra Warner. Então eu não entendi esse processo até hoje. Pede tanta coerência, tanta não sei o que, faz isso. Mas enfim, não sou eu pra julgar. E aí o que aconteceu? Eu briguei com ela, aí soltou um bicho em mim. E eu sempre tive na minha mente, eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida, gentil, mas não lidava bem com a minha raiva. Eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir ódio, então eu ia acumulando. E quando minha raiva vinha de uma vez. Quando eu soltei os bichos da Annabelle, falei, caralho, tô gostando disso aqui. Eu quero ir até metade do jogo. Aí eu me identifiquei com o Rafael, com a Nádia, com o Sandro, com a Vida, aí comecei. Aí o Rafael falou assim, ó, entenda uma coisa, Evandro, você não pode ser só uma coisa aqui, ou só engraçado ou só empoderado. É que é uma novela, você tem que estar todo dia de um jeito. Eu comecei a trabalhar minhas personas, então um dia eu tava
alegre, outro dia eu tava fofoqueiro, outro dia eu tava triste, outro dia eu voltava atrás, eu movimentava o jogo. E aí... Você deu selinho no Sam também, na fazenda? Não. A fazer eu só batia punheta debaixo da coberta e com preguiça de lavar a mão, passava no edredom e foda-se o mundo. E aí, a gente começou a ler o jogo, eu falei, agora eu quero até a final, quero os top 5. Só que tava eu, Kaique, João, Rafael e Sertanejo. Aí eu fui pra final porque a Kátia, fiquei puto, falaram que ela me agrediu, foi só um tapinha na piscina, achei um absurdo. Eu fui pro 5+. Só que aí a gente tinha um problema. O Rafael já estava sendo cotado, que é um cara que se rendeu, virou evangélico, parou com as drogas. Então, assim, é um novo anti-herói, é um novo Cristo. Nada mais legal e também por mérito, por ele ter jogado pela história de vida, ele merecia ganhar. Só que eu era muito grudado com ele. Então, assim, seria um primeiro e segundo lugar. E aí a Record me pega e encerra a minha votação no sábado. E a votação encerrava-se na segunda. Eu estava no páreo. Eu, o João e o Rafael. E o Kaique já estava com uma rejeição gigantesca aqui fora. Então inventaram uma prova que sabia que aquele Kaique ia ganhar, e aí cortaram, porque a gente estava, na votação estava... Foi ele até que provocou a saída da Nádia. Sim, foi bem esperto nesse ponto. Entendeu? Então assim, hoje eu fiquei em quarto. Hoje eu acho que eu sou um terceiro ou um segundo. Porque também o Carioca me explicou depois que os bispos falaram assim, a gente adorava o Evandro, mas não dá para dar um segundo ou terceiro lugar para uma bicha cantando macumba na fazenda, que a Gabi Prado ficou machucada no torcicolo. Você cantava pontos de macumba na fazenda? Cantei um ponto para Xangô, para ela não voltar, para ela ficar dolorida, e cantei um ponto para Oxóssi. Isso passou no Pay Plus, né? Aí ela viu e falou assim, a gente não pode dar o segundo lugar para uma bicha macumbeira, é demais para emissora. Então eu fiquei até o quarto lugar, saí numa segunda, no dia do meu aniversário, acabou na quinta, fui bem aproveitado, bem usado, foi bem estratégico da parte deles. Mas se eu não tivesse caído, eu seria o terceiro ou um segundo. Se fosse hoje, você cantaria Louvor. Não mesmo. Evandro, quando que começou a sua relação com as drogas? Com quantos anos exatamente? Cara, deixa eu te contar que eu tive uma adolescência careta. Eu não fumei maconha, não cheirei loló, não bebi. O primeiro porre foi no Rio de Janeiro. Foi ali na Farm, tem um bar, Bofetada. Eu tinha levado um pé na bunda de um bofe, tomei 3 caipirinhas de kiwi, fiquei louca da xereca, gritando e tudo. Mas não gostei do tal de álcool. Aí veio o Sex and the City, o seriado, tava na moda das bichas tomar Cosmopolitan na Level, aí eu tomava uns Cosmopolitan 2, já saía doida, beijando Deus e o mundo. Sempre fui galinha, puta, mas drogada nunca. Se alguém, assim, eu tinha amigos que fumavam baseado, eu olhava e falava, mas pra quê? A gente pode ser louco natural. Era o meu discurso, que eu não tinha essa necessidade. Eu já morava sozinho, já era muito louquinho. Então, o uso de substâncias, até por uma questão de sobrevivência, de ter saído de casa muito cedo, não estava nos meus planos. Então, ouvir falar que alguém cheirava alguma coisa era uma coisa do outro mundo. Agora, se a pessoa... Amigos trepadeiros eu sempre tive, que a gente era da turma do sexo, adictos de sexo, ok? E aí um amigo meu começou a tomar êxtase, um grande amigo, que Deus o tenha, e hoje eu até falei, hoje numa partilha na clínica, como é que eu entrei nas drogas? Eu entrei por ambição. Eu já tinha uma vida descolada, já tinha muitos amigos, já era popular, não era timidez, já tinha o meu apelo sexual, eu acho que eu queria mais, e nessa de mais eu encontrei isso no êxtase. Só que eu comecei muito lento, eu tomei uma vez, aí esperava até o final do ano para tomar no Rio de Janeiro, na Ex-Demente, na festa da Rosane Amaral e na Marina da Glória, era 3 êxtases por ano. Isso foi 3 anos, aí depois a gente começou a ficar mais safadinho, começou a querer cada 6 meses, depois veio para 4, 2, aí meu amigo me apresentou ketamina, que não bateu muito, eu achei, tá bom. Sempre droga sintética. Sempre droga sintética, sim. Comecei a tomar toda semana, misturava champanhe. E adorava, achava, e era uma turma divertida, uma turma legal, era um momento legal, a gente não pode mentir. Falar, foi horrível, não, foi muito bom no começo, era uma turma que se drogava sempre, eram amigos, só que eles não tinham predisposição para adicção igual eu tinha. E eu era o cara que controlava, não, você não vai tomar 2 hoje. Não, você já cheirou ketamina, vai cheirar outra. Eu controlava as pessoas. Eu pegava amigo meu na enfermaria. E quando eu fiquei famoso, eu ainda morava com o Gabriel, que era meu ex-namorado, a gente já estava no final de relação, eu queria saber como que era ser famoso e solteiro, eu queria aproveitar. Aí que eu fui, aí era balada, era after, enfim. E aí eu fiz a coisa que você não deve fazer nunca. Droga recreativa eu levei para casa, comecei a levar ketamina para casa. Eu tive um ano muito péssimo de 2013, 2014, que minha mãe com câncer,
a minha assessora com câncer no seio morreu, processo em Londrina, acordei com uma dívida de 70 pau na Receita Federal de cagada de contador, mudança do Pânico para Band, então eu não queria perder o momento, então assim, eu era muito assim, vem no peito, uma hora eu não aguentei. Aí entrei firme na ketamina, né? Eu tinha parado já com êxtase, e aí às vezes para voltar rápido, a ketamina ela te derruba, né? Eu usava cocaína para levantar, e nesse frenesi de fazer Calvin Klein, que é o nome que se dá, eu acabei sendo internado, porque eu comecei a ter surto psicótico. Aí fiquei 4 meses internado. Então você passou a usar cocaína também? Também, mas muito pouco, só para levantar o quê? Que eles falavam, ó, se você misturar ketamina com cocaína, é o equilíbrio. Eu falei, mas eu pensava, mas se um levanta e derruba, que porra de equilíbrio? Mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Então eu cheirava na unha das travestis, e cheirava não sei aonde, tipo, quanto mais underground, mais legal era para mim. Mais eu me sentia marginal, artista, irreverente, era isso. Aí fui internado a primeira vez, contava as horas para acabar essa internação para poder usar, voltei a usar, internei mais uma vez, um mês, depois uma semana, depois 20 dias no ano passado, na clínica que eu tô hoje, até que finalmente falei, cara, tomou conta demais, saí pro fundo do poço, aí pedi ajuda pela primeira vez, falei, ó, preciso de ajuda mesmo, não era ninguém que ia me internar, não era amigo, não era mãe, eu. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Moreira, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala pra gente como que vocês se conheceram, como que surgiu essa amizade, o tratamento do Evandro lá na clínica. Hoje ele mora lá na clínica. Hoje ele mora lá. Eu conheci o Evandro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui. A honra é toda nossa. Então, eu conheci o Evandro em 2013 e 2014. 2013, 2014, quando eu me internei. 2014. O Evandro, na época, ele trabalhava no Pânico. E nós nos conhecemos numa clínica em Itapecerica da Serra. E o Evandro chegou lá totalmente destruído. Tinha uma equipe que cuidava do Evandro. E houve uma identificação do Evandro comigo em termos de terapia voltada para a dependência química, para os 12 passos de narcóticos anônimos, a questão comportamental, que é a que eu trabalho. E aí ele ficou com a gente lá 4 meses. Depois que acabou esses 4 meses, o Evandro saiu. No meio desses 4 meses, na verdade, Bruno, o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar o Evandro em algumas saídas. Porque como o Evandro tinha um personagem que dava ibope, né, que é o Christian Pior, né, que aparecia, então depois de alguns meses a produção nos ligava e pedia que ele fizesse algumas saídas para ir até o palco, né, do Pânico, na Band. E a pessoa designada para acompanhar o Evandro, no caso, fui eu. Então, nós fizemos algumas saídas, que era para fazer palco aos domingos, saía com ele e tal. E acabamos criando uma afinidade, mas eu diria mais um vínculo mesmo terapêutico. O Evandro me ouvia muito à época, né? Nós tocávamos muito, ele falava muito dele, e aproveitávamos esses momentos para poder aproximar mais. E quando acabou o tratamento, ele me procurou, o pessoal da Band, o próprio Emílio, e fizeram uma proposta de eu acompanhar o Evandro terapeuticamente. Então, às sextas-feiras, às vezes às quintas-feiras, eu ia para a casa do Evandro, ficava com ele nos finais de semana, acompanhava-o até o domingo depois do Pânico, e aí ia para casa. Então a gente ficou eu acho que durante quase um ano, né, Evandro? Sim. Quase um ano nesse acompanhamento. Até que houve um rompimento por questões de sacanearem ele, porque tinha inveja dele na outra clínica e colocaram outra pessoa no lugar que não veio ao caso, mas meio que puxaram o tapete. Porque, entre aspas, tipo, como é que eu poderia escolher o Moreira, que é terapeuta holístico, sendo que tinha psicólogos e psiquiatras? Como é que eu fui logo com o Moreira? E o Moreira sempre teve muito carisma e teve muito... Os pacientes gostavam muito dele, então tinha essa vaidade de quem ia tomar conta de mim. O Evandro tem isso de falar, né? Eu tomo, não que eu tomo cuidado, por questões éticas, mas sim, eu tinha e tenho, modéstia às favas, eu tenho uma experiência para poder lidar com adicto, de entender a cabeça do adicto, até por ser um adicto em recuperação. Eu sou um adicto em Você recuperação. pode explicar pra gente o que é adicto? As pessoas que estão em casa que não sabem, Claro, não entendem o que é ser um adicto. Adicto, do grego, que significa escravo. Então, o adicto, ele repete várias vezes a mesma coisa por conta da sua compulsão, que é o uso abusivo, compulsivo, repetitivo. Então, ele torna-se um escravo
do uso escravo da substância. E aí não importa qual a substância. Pode ser álcool, pode ser sexo, pode ser compras, pode ser a droga que ele usava, que é a ketamina, cocaína, maconha, não importa qual a droga, qual a substância. Então, o adicto, a palavra quer dizer escravo, a pessoa torna-se escrava. Ela para, eu costumo dizer o seguinte, chega num nível que o adicto ele não usa mais a droga passa a usar. Então, todos os pensamentos, todas as ações, desde que ele acorda até a hora de dormir, se é que quando ele consegue dormir, todos os pensamentos e ações são voltados para o uso dessa substância. Então, a escravidão vem justamente disso. Isso é uma doença? É uma doença reconhecida pela OMS, né, que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ela mata. Porque ela atinge o bio, psicossocial e o espiritual. Evandro, como está a sua vida hoje? Eu tô com 46 e acho que eu tenho 30, então cheio de projeto, terminando meu livro, editando, escrevi à mão, como a velha guarda. A gente começou o podcast, tô recuperando meu canal no YouTube, entrei na justiça, o ladrão vai se lascar. Tenho uma vida incrível, porque eu sou respeitado e temido na clínica, que eu sou bravo com os pacientes, que ele também é bravo comigo, eu também colaboro na clínica. Tenho várias ideias, desde uma marcha para a saúde mental, até algum tipo de coisas que podem ajudar futuramente os adictos, então estou bem envolvido. Eu acho que eu estou 100%, porque eu vivo na clínica, moro na clínica, então é muito rico, estou bem feliz, realizado. Parece que tudo que eu passei era para eu estar nesse momento agora. E detalhe, como eu te falei antes, não atropelado de uma hora para outra, eu sei o que está acontecendo na minha vida. Bate-bola, jogo rápido, na real. Evandro, um sonho. Conhecer Jerusalém. Eu nunca. Comi mulher. Eu sempre. Chupo gostoso. Um arrependimento. De ter feito aquele documentário atrás do meu pai que machucou muito a minha mãe. Me arrependo muito. Fé. Sempre. Já foi mais fraca, hoje é mais forte. Drogas. Trabalho com elas. Deus. Em mim, nele, em você, nessa luz, em todo lugar. Sexo em um local proibido. Tipo igreja, 2 vezes, com policial Mentira. militar. Sim, é. Dentro da igreja? Dentro da igreja. A igreja de Santa Rita em Uberaba, que hoje é Museu de Arte Sacra, policial militar. Fiz um Like a Prayer completo. Família. Amo a minha mãe pra caramba. Amigos. Os verdadeiros amigos. Alguns estão voltando e fazendo novos. Estou em transição de amizades. Quem é Evandro Santo na real? Um pequeno rapaz do interior que saiu para a cidade grande para impressionar a mãe e conseguiu. E no final das contas percebeu que só queria impressionar a mãe. Moreira. Quem é Moreira na real? Na real, um sonhador, um defensor da vida. Querido, eu quero agradecer de coração, Evandro. Agradeço. Toda sorte de bênçãos na sua vida. Obrigado. Você é um guerreiro e um vencedor. Obrigado. Acredite nisso. Gente, ó, em breve novidades, daqui 1 ano e meio eu vou poder transar e me aguardem. E fala também do seu podcast. Puramente Podcast. Puramente podcast. Toda terça e sexta, o Moreira, ele é o âncora, eu sou o navio, a gente tem sempre convidado e faz o atendimento online que a pessoa manda um caso, nós vamos à devolutiva. Então, tá no começo porque eu ia aproveitar meu canal no YouTube, mas foi roubado, mas tô recuperando. Então, de novo, estamos de tijolo por tijolo e tô gostando. É incrível. Chama Puramente Podcast. Produção Cláudia Zani. Aproveitem, se inscrevam lá, ativem o sininho e comentem. Aproveitando também, olha, um beijo para vocês. Assistam a entrevista, comentem, curtam, compartilhem e ativem o sininho. Até a próxima, na real. Assinem, gente. Sininho. Precisa de seguidor. YouTube. Anunciante. Deixa de ser pão duro. Vai, ajuda o moço.